Jornal da Mix. Vamos conversar hoje, até porque hoje é um dia muito importante, né? E a gente vai conversar com um escritor catarinense que vai ter uma obra adaptada para o audiovisual. Ele foi contemplado com a Lei Paulo Gustavo, né? Ele é aqui de Blumenau e a gente está recebendo o Michael Tenff para falar um pouquinho sobre esse dia tão importante. Muito obrigado, viu? Hoje é o dia do livro e do autor, né? Parabéns! O Michael Tenff é natural de Ituporanga, lá no Alto Vale do Itajaí, mas vive há muitos anos em Blumenau e agora vai ter essa obra adaptada para o audiovisual. Michael, obrigado aqui por estar nos estúdios da Mix. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho da data, primeiramente, né? Do livro, do autor. Quais são os desafios para um autor? Vamos lá, você é conhecido no Brasil inteiro, mas você está aqui numa cidade, está em Blumenau, não é um grande centro. Quais são os desafios dessa carreira, Michael? Olha, o escritor brasileiro, né, ele enfrenta o primeiro desafio é ele publicar com qualidade, no sentido de ele poder dar vazão à sua obra, né? E no segundo momento é encontrar o leitor, né, que não é um público muito amplo no Brasil, né? Existem vários trabalhos aí para aumentar o público leitor, mas nem sempre eles funcionam, né? Então é sempre um desafio, né? Mas o maior desafio mesmo é lidar com o texto, né? É trabalhar com a narrativa, no dia a dia, né? Você vai escrever, por exemplo, um romance de umas 500 páginas, né? Isso leva tempo, né? Tem que ter muita concentração, muita pesquisa, né? Então, digamos assim, você tem uma luta individual, né? Como dizia o Carlos Drummond de Andrade, né? Que lutar com as palavras é a coisa mais vã, mas eu faço isso desde que desponta amanhã, alguma coisa assim, né? Então é isso. E um desafio mais coletivo mesmo, de chegar ao público, né? Todo escritor brasileiro, ele não deixa de ser também um incentivador da leitura. O escritor hoje em dia, eu acredito que cada época tem seu desafio, não é só de agora, né? Assim como o conflito de gerações, assim como o conflito com as modernidades que chegam e a gente tem que ir se atualizando. Mas para o escritor que traz algo que é de dentro de si, né? Que tem o seu jeito de escrever, que tem as suas referências e bota essas ideias no papel. Lidar com um mundo hoje tão tecnológico, tão digital, que você tem que chamar a atenção das pessoas, não só pela ideia que você está colocando no livro, mas de uma forma que a pessoa se conecte com esse livro e não queira largar. Embora tenha aí os digitais, um Kindle, pode ler no celular. Como é que você vê essa briga? Não sei se é uma briga, mas esse desafio de tentar manter o leitor ali grudado no livro, quando tantas outras coisas chamam mais atenção e sem tirar a tua essência de escrever. Olha, chamar atenção, né? Por exemplo, hoje você tem muitas coisas que de fato chamam atenção, né? E são coisas muito rápidas e muito fragmentadas. E isso está causando alguns problemas, né? Quer dizer, nós estamos começando a enxergar a realidade de uma maneira totalmente fragmentada e superficial, né? Então, boa parte dos problemas que nós temos hoje, inclusive de radicalismos de um lado ou outro, né, eles vêm disso, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer, brincando, mas falando sério, né? Faz 30 anos que eu estou lendo sobre o Brasil e eu não consigo compreender esse raio desse país, tá entendendo? Mas eu tenho, por exemplo, um primo ou dois que leram 3 tweets e entenderam tudo, né? E saíram por aí pregando a sua verdade. Isso é muito perigoso, né, inclusive, né? Então, por exemplo, o livro em geral, mas um romance, né? O romance ele é obrigado a te dar a ideia de completude. Então você é obrigado a mergulhar naquela obra e você tem que ter um começo, um meio, enfim, uma profundidade, tá entendendo? E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, se for para a gente falar em questões cognitivas, né? Claro. Então a ideia, por exemplo, de que o livro ele estaria competindo com, sei lá, um TikTok, alguma coisa assim, isso é uma falácia, porque nunca na história da humanidade você teve uma maioria de pessoas que tiveram acesso ao livro. Você sempre teve uma minoria, né? Inclusive no passado, uma minoria, mais minoria, porque as pessoas não sabiam ler, né? As pessoas não eram alfabetizadas, né? Então hoje, por exemplo, você tem muitas pessoas que têm acesso a meios digitais,
mas também não tem acesso a uma alfabetização plena, tá entendendo? Então, na verdade, o cenário ele é mais ou menos o mesmo, né? Com a diferença de que agora as coisas são mais rápidas, né? São assim, mais imediatas e, portanto, mais perigosas, né? Quer dizer, a gente fica com a percepção de que, vamos lá, toda essa tecnologia, vamos lá, está combatendo a leitura do livro, mas na verdade o livro ele já teve, como você comentou, uma quantidade de leitores pequenos durante toda a história, por conta de cada momento da história tem uma resposta para isso, né? Tem um porquê disso acontecer, né? Exatamente. Por exemplo, existe uma espécie de um mito, assim, uma lenda, né? As pessoas, porque no tempo do Machado de Assis as pessoas liam, porque no tempo do José de Alencar as pessoas liam. Não liam. Nessa época, o Brasil era um país, né, escravocrata, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas que trabalhavam no pesado, né? Não sabiam ler, né? Elas não sabiam ler, porque, evidentemente, né, ninguém ensinava, né? E a população livre também ela era composta, em sua maioria, por analfabetos, né? Então, a gente tinha ali de 20% a 30%, né, de pessoas que sabiam ler. E dentro desse grupo, havia um grupo bem menor que usufruía dos jornais, dos livros, né, dos meios de comunicação da época, e esses grupos eles estavam concentrados em centros culturais, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né, onde tudo isso aconteceu, né, onde o José de Alencar aconteceu, onde o Machado de Assis aconteceu, né? Então hoje, pelo menos, né, a gente tem uma alfabetização, pelo menos a alfabetização funcional, né? Ela é mais plena, né? Então a situação, digamos, se for para você comparar, ela seria até melhor hoje, né? Só que hoje, por exemplo, né, antes você tinha os analfabetos, né, que eles sozinhos, né, os analfabetos radicais, digamos assim, né, eles não podiam muito. E hoje você tem os analfabetos digitais, né, que é uma legião, como disse Umberto Eco, esse semiólogo italiano que já morreu, né, que foi assim o encontro dos imbecis, né? Então, por exemplo, antigamente, né, você tinha uma imbecilidade que todos nós temos um pouco, né, mas você estava sozinho com a sua imbecilidade. Era tu, né? Era tu e tu. E aí você saía na rua, lá um dia ou outro você encontrava alguém que meio que concordava assim, com as suas ideias sem muito sentido, né? E hoje não, né? Hoje você encontra todas essas pessoas assim num clicar. Exatamente, tá mais fácil reunir. Junto uma legião de pessoas, né? Exatamente. Sabe que é interessante essa questão de livro? Porque eu lembro quando eu era um pouco mais novo, eu li um livro que me chamou muito a atenção. E eu fico com as imagens, porque quando tá lendo o livro, tu tem imagem na cabeça, né? E foi um livro que um ônibus caiu ali na ponte da subida. E ali a história toda se desenrolou em cima dessa queda do ponto. Cara, eu tenho isso na minha imagem até hoje, por isso que eu digo, como é importante o início, você lê, pega o primeiro livro e lê, começa a desenhar essas imagens na sua cabeça, começa a lembrar que aquilo ali pra mim é uma cena que não aconteceu, né? A história era de ficção lá e tal, mas é uma cena que eu tenho até hoje na minha cabeça, e eu gosto de ler, confesso que leio muito menos do que deveria, mas muito por conta disso, são aquelas imagens que você vai criando na sua cabeça, isso é muito importante, né? Talvez começar lá do início, né, Michael? Exatamente. Eu imagino que essa cena tenha ficado forte porque, primeiro, né, você teve que imaginá-la. Né? Isso. Então, o livro, né, ele te traz essa possibilidade de incitar a imaginação, né? Existem muitos debates sobre isso, né? Por exemplo, o audiovisual, né, um filme, um programa de televisão, você já tem tudo pronto, né? Então você tem um personagem, né, no cinema, é aquele ator, é aquela atriz e acabou, né? E na literatura, né, você tem que criar o seu próprio personagem, né? Isso causa uma profundidade e depois vai ficar na memória, né? Se o livro for bom, se você gostar da experiência, certamente vai ficar muito mais vivo na memória do que um programa trivial na televisão. Sim, até por essa profundidade que você acabou de citar, né? Como você se envolve muito mais com aquilo que você está lendo, você acaba guardando isso num lugar bem especial aí do coração. Mas, Michael, vamos falar da novidade, né? Que você vai ter uma obra, então, agora adaptada para o audiovisual. Um projeto que foi contemplado com a Lei Paulo Gustavo de Blumenau. Conta pra gente que livro é esse, o que vai acontecer, como é que é? Pois bem, eu estava falando de cinema, né? Eu também sempre gostei muito, né, da imagem, né? Porque uma coisa também não exclui a outra, né? Então o cinema ele é um complemento, né, da literatura. Né? O cinema ele nasceu aí há 120, 130 anos, né? Ele nasceu justamente
nessa tentativa de dar imagem àquilo que era só a escrita, né? Então, há muito tempo já que eu estudo e, sei lá, eu tento, né, aprender e tal. E agora, mais recentemente, eu comecei a fazer alguns projetos audiovisuais, né? Filmes de curta-metragem, né? E agora, recentemente, nós acabamos de filmar aqui na cidade de Blumenau um média-metragem, né? Que vai ficar aí com aproximadamente uns 50 minutos, né? Que se chama O Canil para Cachorro Louco, que é um livro, um conto, na verdade, que eu havia publicado já em 2009, eu tinha publicado isso aí. Então foi feita a adaptação, né, o roteiro, e agora o livro ele está virando filme, né, com o pessoal todo aqui de Blumenau, né, todo o elenco, né, de Blumenau, toda a equipe técnica, né, enfim, um projeto assim, digamos, bem blumenauense, né. Legal. Quando é que a gente vai poder ver isso nas telas? Em setembro vai ter um lançamento, né, do filme na Fundação Cultural, aqui em Blumenau, né? E aí toda essa parte, né, quando o filme vai para o streaming, esse tipo de coisa, isso aí eu vou saber só mais para frente, né? Mas num primeiro momento, assim, a gente tem a data do lançamento marcada para o mês de setembro. Olha que maravilha, então já tá aí. Mas já começaram as gravações, não? Não, a gente já gravou. Ah, já tá gravado. A gente está na fase da edição, né, da pós-produção. Então a gente fez o primeiro corte, né, que é um corte narrativo, né, para tentar dar o ritmo, né. E agora está sendo feito todo esse trabalho de som, né, de colocar os sons incidentais, a trilha sonora, e limpar a voz, né, que é um trabalho assim mais delicado e mais lento. E toda essa equipe aqui de Blumenau? É todo mundo de Blumenau. Olha que legal. Então, um produto genuinamente blumenauense que a gente vai nas a gente telas. podia até botar o selo, né? Pois é. A gente tem, por exemplo, um dos atores do filme é o Sérgio Barreto, que ele é ator em São Paulo, né, e tal. Mas ele é de Blumenau, ele é natural aqui de Blumenau e tal. Então ele veio para fazer essa produção, né? O outro ator é o Roberto Morauer, que já tem aí, sei lá, 30, 40 anos de experiência aí no teatro, né? Então a gente teve a oportunidade também de trabalhar assim com atores profissionais, né? Com uma gente bem profissional, né? Da parte técnica também, para tentar fazer realmente um audiovisual de qualidade. Maravilha. Além disso, né, Michael, acho que a gente não pode deixar de lado, só pra gente encerrar aqui, que você tem aí prêmios conquistados na tua carreira, né? E também você coordena a equipe de roteiristas responsáveis pela série de animação Boris e Rufus, que se tornou sucesso mundial. A gente, se eu não me engano, tem parceria com a Disney, inclusive, não tem? Tem. Uhum. É. E como é que é esse trabalho também, né? Poder atingir um público infantil, que eu acho também que dá pra gente acompanhar o Boris e Rufus, que é bem legal o desenho, né? Como é que é coordenar essa equipe, a criatividade desse pessoal e manter tudo numa unidade? Pois então, ó, já que a gente tava falando, né, desse negócio de Blumenau, né, eu falo para as pessoas assim, as pessoas ficam meio espantadas ou até incrédulas, né? A gente tem esse desenho animado e ele é todo produzido aqui em Blumenau, com exceção do áudio, né, das vozes, né, dos atores, né? Isso é feito no estúdio em São Paulo. Né, por causa da questão justamente do material humano mesmo, né, de você ter esse tipo de profissional que faz, né, a produção original das vozes, né, mas todo o restante é feito aqui em Blumenau, né, desde a concepção, os roteiros, o storyboard, o animatic, né, a animação propriamente dita, né, que é um trabalho mais braçal feito pelo Bell Studio, né. Então, já desde 2016, né, nós estamos trabalhando, né, com esse desenho animado, né. E é bacana, assim, porque você também tem que... É um desafio, né? Você criar uma história que ela tem que acontecer no espaço de 11 minutos, né? Tem que ser uma história divertida, tem que ser uma história, assim, empolgante, né? E, ao mesmo tempo, tem que ser uma história adequada para aquela faixa etária, né? Então, é realmente, assim, muito estimulante, né? Hoje o desenho, ele passa... além de passar aqui no Brasil, né? Em português, claro, ele passa nos países de língua espanhola... Né, do México para baixo, ele já passou em todos os países, né? Olha só, Argentina, Chile, sei lá, Guatemala, assim, os países menores, os menos falados, né? Ele está em inglês também, tem alguns episódios em alemão, porque nós fizemos aí um episódio de Natal que inclusive se passa na Vila Germânica, né? Daí esse episódio ele foi traduzido pro alemão também nessa parceria aí que a prefeitura tem, né? Com outros países, né?
tá em umas coisas malucas, assim. Ele tá em tailandês, Caramba. por exemplo, vietnamita. Olha só. temos que achar essa versão aí pra ver como é que fica o Boris Rufus. Russo. É muito engraçado ver os personagens falando russo, né? Isso aí eu acho que dá pra encontrar no YouTube. E até numa língua chamada tartaristão, que eu nem sabia que existia, né? Fiquei Que sabendo agora também. É um tipo de russo, assim, um variante do russo, né? Sim. Então é muito interessante, né? É muito bom participar desse projeto, né? E saber que o desenho está sendo visto aí em outros rincões. Que maravilha. Prazer ter você aqui, Maicon. Que bom receber o autor no Dia do Autor aqui, né? E falar um pouquinho de obra blumenauense com equipe blumenauense. E vamos aguardar, então, aí a estreia do livro, né? Que vai pro cinema. E que a gente quer ver aí o Canil. O Belmiro fica pulando texto, daí eu fico fugindo aqui. Ah, desculpa, que eu tô já montando o próximo Canil pra bloco. cachorro louco, né? Exatamente. É Canil para Cachorro Louco, que é um conto, né? Ele tá num livro chamado Casa Velha Night Club. Aí esse eu digo pros ouvintes, né? É um livro para gente grande, né? Para adultos, né? E esse filme, então, que já tá filmado, né? Só falta agora finalizar a pós-produção, estreia em setembro no cinema perto de você, lá na Fundação Cultural. Adorei. No cinema perto de você na Fundação Cultural. Maicon, Muito bem. obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. Valeu. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix!